entrevista do dia hoje é com o economista e o doutor Sandro Prado está na linha com a gente. É um prazer recebê-lo aqui no programa, doutor. Bom dia, Cristiano Bastão. O prazer é todo meu. Professor Sandro Prado, tivemos ontem as eleições em Olinda e em Paulista, com os candidatos da governadora Raquel Lira vencendo as eleições. Qual a avaliação que a gente pode fazer? Quem sai mais fortalecido? De fato, Raquel Lira sai mais fortalecida do que João Campos para 2026? Bom, vamos em partes, né, Cristiano? Em Paulista, mais especificamente, o candidato Júnior Matuto, que é o candidato do PSD, ele já governou o município e a sua avaliação era muito ruim por parte dos munícipes de Paulista. Então, muito mais até do que uma questão partidária, era a rejeição muito grande de Júnior Matuto. E as pesquisas já apontavam a vitória de Ramos no município de Paulista, não tivemos nenhuma surpresa. Ramos é do PSDB, Raquel Lira, né? Ela ganhou muito com essa eleição, fortalecendo aqui a sua presença na região metropolitana do Recife. Agora, no município de Olinda, nós tivemos realmente uma atipicidade. Essa eleição, ela estava muito disputada. Todas as pesquisas divulgadas na semana anterior davam um empate técnico entre os dois postulantes, né? Vinícius Castelo, do PT, e Mirela Almeida, do PSD. Mirela era ligada ao grupo de Raquel Lira, da atual governadora, e o Vinícius Castelo, dentre outros partidos que o apoiavam, estava o PSB. O prefeito do Recife, ele veio mais enfaticamente no município de Olinda, ele esteve aqui em algumas carreatas, inclusive na véspera das eleições. Ele tomou café com o Vinícius Castelo no dia das eleições, foi para a votação, ou seja, ele emprestou bastante a sua imagem e estava bastante confiante numa possível vitória em Olinda. Então, o que nós presenciamos foi uma vitória dupla de candidatos apoiados por Raquel Lira, nossa atual governadora do estado, e eu acho que essa vitória deu um freio no entusiasmo, principalmente da mídia, no entusiasmo que foi colocado por muitas pessoas, de uma certa candidatura de João Campos ao governo do estado em 2026. Então, era como se essa batalha já fosse uma prévia do que nós esperávamos para 2026. Eu acho que a partir desses dois resultados positivos para Raquel Lira, a equipe de João Campos está agora, eu acho que numa profunda reflexão e, obviamente, vai esperar os acontecimentos, principalmente durante o ano de 2025, que são justamente as entregas que serão feitas por Raquel Lira, o marketing político que ela vai fazer e como que vai estar a sua popularidade em 2025. Porque só para a gente recordar, para João Campos sair candidato ao governo em 2026, ele tem que abrir mão da prefeitura de um dos maiores municípios do Brasil, que é o Recife, e caso ele não tenha, né, aí nas urnas a esperada vitória contra uma forte candidata, né, que é Raquel Lira, ela vai estar aí tentando a reeleição, e a gente sabe que quem tenta a reeleição tem sempre vantagem contra quem não é. Então eu acho que é um momento muito de reflexivo para ver como que o jogo, né, eleitoral, o jogo das obras, da popularidade de Raquel vai estar para que João seja candidato. Porque se a gente pegar o caso de Olinda, ele é emblemático. O atual prefeito, Lupércio, ele está muito mal avaliado nas pesquisas. Parte significativa da população não estava satisfeito com o seu governo. Mais de 65% colocaram seu governo como ruim.
Então havia uma expectativa de mudança, mas ele conseguiu eleger, né, a sua afilhada política, Mirella, que é uma jovem de 30 anos. Então foi um ganho político para Lupércio, que também ele estava numa situação muito delicada, caso fosse derrotado aqui em Olinda, mas fortaleceu o grupo de Lupércio, fortaleceu o grupo de Raquel Lira, e aí se coloca uma nova reflexão, mesmo sendo apenas 2 municípios, mas para o pleito eleitoral de 2026. Ou seja, as cartas estão na mesa, mas o jogo que começava pendendo para uma vitória de João Campos, agora a gente pode considerar aí que não esteja mais, né, eles largando na frente, até porque Raquel Lira também foi muito eficiente e teve aí a vitória em mais de 30 prefeituras aqui no estado de Pernambuco, ou seja, ela tem uma base municipal muito forte, o que a deixa já mais fortalecida ainda em busca da reeleição ao governo do estado em 2026. Sou Sandro Prado, para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o economista e cientista político, professor Sandro Prado. Com relação ao Paulista, as pesquisas já apontavam isso, o Ramos tinha vantagem e se sacramentou vitorioso. No caso de Olinda, qual foi o fator determinante na sua visão, professor, para que a Mirella viesse a ganhar? Uma vez que, contrariando as pesquisas do primeiro turno, o Vinícius Castelo terminou em primeiro. No segundo turno, mesmo dando empate ali, mas a vantagem numericamente era do Vinícius. O que é que foi determinante? A gente viu uma onda de fake news, né? E de vídeos antigos que pegaram, e foi aquele discurso, aquela narrativa que se tem hoje no Brasil e parte do mundo, dos extremos, né, de que o Vini era radical de esquerda e o fato da opção sexual dele é como se fosse a luta do bem contra o mal. Como o senhor avalia essas notícias que surgiram e o que é que determinou a vitória da Marília, ou melhor, da Mirella? Pois é, Cristiano, a gente fazendo uma análise aqui de Olinda um pouco mais aprofundada, a gente tem aqui no nosso município, né, de Olinda, 3 grandes zonas eleitorais e uma delas é a zona eleitoral de número 100. E lá é justamente onde estão os bairros mais populares do município, aonde tem um alto número, uma alta concentração de evangélicos, né, que são no Alto da Bondade, no Alto do Céu, então é justamente essa região aonde Mirella teve um desempenho muito bom. Nessa região ela teve quase 58% dos votos, então justamente ela conseguiu uma votação expressiva entre o público evangélico e as pessoas de renda mais baixa. E são justamente nesses bairros aonde estão concentradas as igrejas neopentecostais. Eu acho que Vinícius não conseguiu dialogar bem com os evangélicos. Era um público que no primeiro turno tinha apoiado Mirella, mas parte significativa tinha ficado com o Kisa. E nessa transferência de votos, grande parte dos evangélicos, justamente por essa repulsa às pautas identitárias de esquerda, eles acabaram migrando para Mirella. Então nós tivemos aí, mais uma vez, essa mostra muito clara que os partidos de esquerda estão com uma dificuldade muito grande de conseguir dialogar com a população mais carente, a população de mais baixa renda, aonde partidos mais de centro, partidos que colocam muito questões religiosas em voga, conseguem um desempenho bem melhor, que foi o fato, né, aí, tanto de Lupércio como da sua afilhada política Mirella Almeida. Pegando esse gancho desse radicalismo, a gente viu que partidos de centro-direita saíram mais vitoriosos nas eleições deste ano. A gente viu que, quando a gente diz assim centro-direita, não necessariamente o bolsonarismo, porque dos 11 prefeitos que Bolsonaro estava apoiando, apenas 2 conseguiram vencer nesse segundo turno, né? Perdeu lá em Caiado, em Goiânia, para o candidato do Caiado, perdeu em Fortaleza, onde Evandro Leitão foi
vitorioso. Qual a análise que o senhor faz do cenário nacional? Acendeu um alerta vermelho no governo Lula? Vai ter dificuldades devido a como sai Lula e como sai Bolsonaro? A pergunta é essa, das eleições municipais desse ano. Olha, Bassan, para ser sincero, nem Lula nem Bolsonaro saem bem dessas eleições, não. Eu acho que as urnas mostraram claramente que nem Lula nem Bolsonaro estão bem para 2026. Né? Lula é um pretenso candidato, né, à presidência da República, não por questões de etarismo, mas Lula completou 79 anos, ele vai ter que estar com bastante pique, né, para conseguir estar bem nas eleições de 2026, afinal de contas ele vai estar durante as eleições completando 81 anos, né, uma idade avançada, né, para você estar disputando um pleito político disputado como esse. Ele não teve um bom sucesso, né, do PT aí nas principais capitais, aqui no Nordeste só ganhou em Fortaleza, né, e no Brasil como um todo, o que já era de esperar pelo próprio desgaste no partido em âmbito municipal, mas obviamente que o Lula ainda tem, ele, né, particularmente aqui no Nordeste, uma grande aceitação por parte da população, mas ele não tem conseguido transferir para novos líderes. Então faltam novos líderes na esquerda para a sucessão de Lula. Então isso obviamente é um fato preocupante, né, para os partidos aí mais ligados a Lula. Em contrapartida, quando a gente vai para Bolsonaro, Bolsonaro sofreu derrotas muito importantes. Eu acho que Goiânia é emblemática a partir do momento que Sandro Mabel ganhou as eleições, fortaleceu muito uma possível candidatura de Ronaldo Caiado. Então, Ronaldo Caiado ele está aí bastante entusiasmado em se candidatar à presidência da República. Ronaldo Caiado, que é de uma direita tradicional, ele foi presidente da União Democrática Ruralista, ele saiu candidato à presidência da República em 1989 e agora ele volta com uma força do agro, representando lá os ruralistas da região centro-oeste. Então ele é um forte candidato. A gente teve também no Paraná, né, o candidato de Bolsonaro, que era a candidata mais extremista, derrotada, e com isso Ratinho Júnior se fortalece muito, como também um pretenso candidato aí à presidência da República. E a gente teve Tarcísio Freitas. Tarcísio também cresceu muito nessas eleições, com seu apoio já de primeira mão a Nunes. Bolsonaro ficou em cima do muro em São Paulo, então tem uma força de Tarcísio. Bolsonaro também perdeu em Belo Horizonte, que é uma outra capital emblemática. Então, tanto São Paulo quanto Minas foram vencidas pelo MDB. E o MDB de Belo Horizonte, ele teve o apoio das forças progressistas. Bolsonaro estava do outro lado. Bolsonaro perdeu no Rio de Janeiro, que é o seu reduto eleitoral, já no primeiro turno. Então, o Nicolas Ferreira, bolsonarista lá de primeira linha, de Minas, ele acabou apoiando Marçal, diferente do que Bolsonaro fez. Então, eu acho que ficou um pouco complicado para Bolsonaro continuar liderando a direita, digamos assim, no Brasil. Então, esse nascimento da extrema-direita, da direita populista, essa força, ela deve-se a Bolsonaro. Porém, eu acredito que vai ter um racha muito grande, nós teremos mais de um candidato pela direita, né? Que vai ser aí em 2026, o que diminui a força de Bolsonaro. E quem sai muito, mas muito fortalecido mesmo dessas eleições é Gilberto Kassab. Eu acho que poucas pessoas ouvem falar dele, mas ele é o grande cacique, né, como dizem hoje, do PSD, que é o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. Gilberto Kassab, ele não está disputando pleitos políticos, mas ele é um importante líder partidário e, obviamente, deve fazer costuras políticas para as eleições de 2026 e para onde o PSD for
em 2026 vai dar uma vantagem muito grande. E como o PSD ele é do centrão, e o centrão ele é totalmente fisiológico, o PSD tanto pode ir para um palanque tipo de um Bolsonaro, como para o palanque de Lula, que eles se sentem bastante confortáveis em ficar indo para o lado que mais lhe interessam naquele momento político. Vão estar com muito dinheiro e muito poder, né? Também por causa do domínio que o Centrão hoje tem, tanto no Congresso Nacional como no Senado. Quem der mais, né? Vai ser um verdadeiro leilão, né? O segundo foi o MDB, que fez mais municípios. O PSD fez 887, o MDB fez 854, né? O PT fez 252 e o PL 516. Professor Sandro Prado, deixa eu liberar o senhor, que eu sei que o senhor tem outros compromissos, mas eu queria que o senhor comentasse ligeiramente a questão de Fortaleza. Menino, eu nunca vi uma eleição tão acirrada como aquela. Chegou o momento de estar um voto de diferença entre um e outro. No final, o Evandro Leitão acabou saindo vitorioso. Uma importante vitória para o PT, né? Sem dúvida, eu acho que não só mostrou aí, né, pelo menos uma força para o PT aqui no Nordeste, já que era importante, pelo menos, ter aí uma capital, e Fortaleza é uma capital importante, né, para o nascimento de um novo líder petista, já que a gente tem um grande líder aqui de esquerda, de centro-esquerda aqui em Pernambuco, que é João Campos. Então, são duas capitais importantes e que serão governadas por partidos mais à esquerda. Agora, a grande derrota mesmo em Fortaleza não foi nem a derrota de Bolsonaro, do PL, mas foi a derrota de Ciro Gomes. Ciro Gomes, como a gente sabe, é um pedetista, mas que resolveu, né, contrariando inclusive determinações, orientações do próprio partido, ele apoiou, né, o candidato do PL, contrariando aí todas as regras do partido, e quem ele apoiou perdeu, né? Então Ciro Gomes sai extremamente derrotado lá de Fortaleza. Durante as eleições presidenciais, ele já teve muito pouco voto no seu reduto eleitoral, então eu acho que isso enterra qualquer pretensão política de Ciro Gomes se candidatar à presidência da República em 2026. Acredito que ele ainda poderia pensar nessa possibilidade, né, depois de um novo quadro político, mas ele sai extremamente chamuscado. O Partido Liberal, o PL, como ele é um partido bastante radical, de extrema-direita, quando ele vai para o segundo turno, ele tem uma certa dificuldade, né, de vencer nas grandes capitais, que são mais progressistas, mesmo contra um candidato aí do PT. Então, acho que foi isso que aconteceu, mas a gente continua vendo uma população extremamente dividida, né? Eu acho que tem ocorrido no Brasil algo muito similar nesse sentido aos Estados Unidos, onde a população está muito dividida por causa de erros tanto da extrema-direita como erros da esquerda, enfim, tem trazido aí uma certa polarização em alguns estados, em alguns municípios. Mas eu acredito que essa polarização vai ser um pouco dissolvida e é possível que a gente tenha uma surpresa aí em 2026 com muitos candidatos à presidência no primeiro turno, não tendo aí talvez ninguém do campo da direita que consiga, digamos assim, angariar, né, todos os votos. A gente não sabe se Tarcísio arrisca uma presidência da República ou prefere se recandidatar ao governo de São Paulo, né? A gente não sabe aí o futuro de uma pessoa que ficou bastante apagada também, que é de Minas Gerais, que é o atual governador do Partido Novo, que agora me deu um branco aqui no nome dele, Zema, que é Zema, proprietário de uma rede de lojas. O Zema. Exatamente, Romeu Zema. Também a gente não sabe o futuro político, porque ele ficou desgastado com as eleições em Belo Horizonte. Então, tem muita gente aí na direita com pretensões eleitorais. E, como eu disse, na esquerda, se Lula não sair candidato, eu acredito que a gente não tem um grande nome hoje para ser lançado à presidência da República com sucesso de vitória. Talvez
O único nome que eu vejo hoje da esquerda seria Fernando Haddad, que está um pouco chamuscado por ter assumido aí o compromisso com o Ministério da Fazenda, né? Muita dificuldade está tendo. A gente tem Geraldo Alckmin também, que não está, digamos assim, com uma boa visibilidade, muito menos Simone Tebet, enfim. Mas tudo, né, pode acontecer ainda nos bastidores da política, Cristiano. Sem dúvidas, professor Sandro Prado, nossos ouvintes estavam com saudade de ouvir sua voz. Muito obrigado pela participação. Uma aula tivemos agora pela manhã aqui de política e até a próxima, se Deus quiser, viu? Eu que agradeço, Cristiano. Tenha um excelente dia para você e para todos os seus ouvintes. Conversamos com o economista, doutor Sandro Prado, falando para os ouvintes aqui do nosso programa. Nós agora vamos ao intervalo e na volta eu vou falar da confusão que teve em Gravatá. Teve um radialista lá que levou uma caçambada de pau da mãe e da irmã da primeira-dama lá de Gravatá. Pense numa confusão. Após o intervalo a gente fala disso aí. Estamos apresentando o programa Jornal da Manhã. A rádio à frente do seu tempo. É Pernambuco no ar. Sicredi Recife informa a hora certa. Olha a hora certa agora, 8h06. Há 31 anos, a Sicredi Recife vem transformando a vida financeira dos pernambucanos. Somos uma instituição